Fernando. Olá, César, boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que estamos? Olá, Marisa, boa noite, Marisa. Parece que eu e Marisa estamos num lugar Tudo mais ótimo. frio Marisa, do acho que que você Fernando. está... Hein? Sim, Marisa, acho que seu microfone está no mudo. Tá. Agora saiu. Tudo bem Vamos com lá, vocês? então. Boa noite, César. Boa noite, Marisa. Você colocou de novo no mudo, Marisa. Agora saiu. Agora está ok. Vamos lá. Então, estamos iniciando mais uma live, né? E hoje, com um convidado super especial, né? Hoje, dia 2 de julho de 2020, nós vamos falar sobre a operação logística no Brasil. O setor foi influenciado positiva ou negativamente pela pandemia. Um tema super interessante, né? Bem propício para o momento que estamos vivendo, né? E nós trouxemos uma pessoa que com certeza trará uns insights bem interessantes para a Gluck, né? E para todos que estão nos assistindo, né? Antes de nós iniciarmos, como eu sei que tem pessoas aqui novas que estão assistindo pela primeira vez as nossas lives, né? Eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Fernando Nunes, eu sou CEO da Gluck Consulting, ok? Eu sou um executivo que atuei com mais de 15 anos na área de recursos humanos em empresas do segmento de comércio exterior e logística, e atuação muito forte com RH para a área de logística. Foi quando eu decidi sair das empresas que eu trabalhava, as multinacionais, e empreender, abrindo a Gluck, né, em 2010. Então, a Gluck é uma consultoria que está no mercado há mais de 9 anos, né? É uma consultoria focada no segmento de comércio exterior e logística, né? Então, nós temos aí, hoje, nós somos referência atuando no Brasil e América Latina no segmento. A Gluck, nós temos 4 divisões hoje. A divisão de Talent Search, que é uma divisão que nós fazemos o recrutamento e seleção para posições até uma média gerência. Nós temos a divisão de Top Management, que nós fazemos um Executive Search para posições de uma alta gerência e um C-Level. Nós temos a divisão de DHO Development, que é uma área de desenvolvimento humano, que é onde a Marisa é nossa sócia, nessa área, que nós fazemos toda a parte de desenvolvimento, treinamento, orientação para profissionais. E temos a área de project, que nós fazemos projetos diversos de consultoria, temos até merging acquisition nessa divisão, né? Um parênteses, antes de iniciar falando um pouco da Marisa e falando um pouco do César, é que nós estamos com um projeto bem diferenciado na Talent Search, que a gente entende o momento que as empresas estão. Então, para posições, nós estamos com um projeto comercial bem interessante, que o empresário pode economizar até 50% com o custo que ele teria com uma consultoria, fazendo um recrutamento assertivo de profissionais. E na área de desenvolvimento humano, nós estamos trabalhando muito forte, orientando profissionais, né, fazendo uma orientação bem forte de profissionais, orientação de carreira, bem dedicada para a área, né, de logística. E nós temos um produto que nós chamamos de diagnóstico estrutural home office. É um produto que também está sendo muito solicitado pelas empresas para a tendência do home office. Então, nós fazemos um assessment com os profissionais para entender o quanto que esses profissionais estão aptos para o home office. Então, nós nos especializamos no home office, nós temos aí pesquisas, testes, para entender o quanto que os profissionais estão aptos para o home office, né? Então, é esse recado que eu tinha para passar para vocês. Uma boa noite a todos. Nós temos aqui nos comentários das pessoas que estão tanto no LinkedIn quanto no Facebook, todos os comentários que vocês fazem, eu recebo aqui. Então, façam perguntas. Nós adoramos receber pergunta de vocês, né? Nós trabalhamos essas lives com muita interatividade das pessoas. Então, esperamos as perguntas de vocês. Quero apresentar para vocês a Marisa.
A Marisa é a nossa sócia na Gluck, da divisão de desenvolvimento humano. É uma executiva de recursos humanos com uma sólida experiência e carreira, com mais de 25 anos atuando em empresas nacionais e multinacionais. Empresas como DB Schenker, DHL, Seva, Geodis Wilson, Grupo TPV, que é da marca OAC, e Supermercado Dia por Cento. A Marisa foi coautora de 4 livros voltados para a área de recursos humanos, está escrevendo mais, pelo menos 2, né? E a Marisa também foi eleita uma das profissionais de recursos humanos mais admiradas da América Latina em 2017 e do estado de São Paulo em 2018. Marisa, boa noite. Prazer em ter você na Gluck e ter você aqui conosco essa noite. Né? E eu quero apresentar para vocês o César Meirelles. Antes de falar sobre o César, eu gostaria muito, César, de te agradecer, né, que o nosso pedido, eu escrevi, fiz o pedido ao César, ele de prontidão atendeu ao meu pedido e, assim, tudo que ele vai trazer nessa noite para a gente é um aprendizado de uma carreira maravilhosa. Então, César, boa noite, muito obrigado. E eu vou falar um pouco de quem que é o César. Né? O César Meirelles, ele é um executivo que atuou por 3 anos no governo do estado da Bahia, como superintendente e CEO do Promo Bahia e diretor da Ceplantec. Mais de 24 anos atuando com experiência como executivo nas áreas operacional e de novos negócios, de operadores logísticos, portuários, como EAD Salvador, ex-Colômbia, atualmente Grupo TPC, Integral, atualmente Lacma, Terminal de Veículos TEV, que atualmente é o Grupo Santos Brasil, e Porto Express, atualmente o Grupo TPC. Tendo atuado como consultor em diversos projetos logísticos, exemplo de Multilog, que é do Grupo Porto Belo, Catuai Natier, do Brasil, entre outros. O César, ele é diretor do Departamento de Infraestrutura, DEINFRA, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Fiesp. É conselheiro do SESC-Senat, conselheiro do Fórum Permanente Brasil Export, membro da seção 6 de Infraestrutura e Logística da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Sócio-diretor da Talentlog, Consultoria e Planejamento Empresarial. Ele é vice-presidente da Latinoamérica de Logística, Alalog. Membro do Conselho Curador da Fundação Memória do Transporte, FUNTRAN. E diretor e CEO da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticas. César, você percebeu que eu encurtei um pouco, teria muito mais para falar da sua carreira profissional, mas eu encurtei porque nós temos aí 2 horas de live, e 1h30 de live, senão eu ficaria a live inteira falando sobre a sua experiência, que é sensacional. Eu já parabenizo desde já a sua experiência, o seu conhecimento e toda a sua carreira, né? Uma carreira muito sólida e voltada para a logística, né? Então, a gente vê todos esses setores que hoje você é diretor, curador, tudo isso vem do seu conhecimento, de tudo que você tem de experiência dessa área, né, César? Então, gente, a ideia, mais uma vez, dessa live é um bate-papo. Então, eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui perguntas, ideias, trouxessem. E as pessoas que já participaram conosco sabem que, quando tem uma pergunta bacana, eu subo a pergunta aqui para todos aparecerem aqui, para ver aqui quem fez a pergunta. Então, Marisa, eu vou deixar você conduzir com o César neste momento. O seu microfone ficou no mudo novamente. Mas eu vou deixar você seguir aqui com o César e eu vou avaliar as perguntas das pessoas que vão colocar aqui os comentários e aí a gente vai bater nesse papo e controlando o horário e fazendo tudo. Então, Marisa, boa noite. A bola está com vocês. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marisa. Acho que Marisa está... O microfone da Marisa está mudo. Marisa, não estamos te ouvindo. Será que é o fone? Você quer tentar tirar o fone?
Não, não estamos te ouvindo. Tá ok, tá ok. A Marisa vai sair, ela vai voltar, mas César, enquanto ela sai e volta, eu já queria iniciar contigo que você fizesse uma pequena abertura, né? E falasse para a gente um pouco das operações logísticas no Brasil. Como é que está o momento dessa operação? Como que o Brasil, né, está convivendo com tudo isso que nós estamos vivendo de pandemia, economia, tudo? Como que a operação logística ela está para o momento que nós estamos no Brasil? Ela aumentou, diminuiu? Como é que ela está, César? Fernando, boa noite. Boa noite a Marisa, que está entrando daqui a pouco. E boa noite a todos que nos assistem. Antes de mais nada, Fernando, quero dizer a você que ter aceitado de pronto o seu convite é um prazer muito grande, porque falar de logística, falar da nossa atividade, falar da nossa associação e falar de tudo o que isso representa para o país, para mim é uma alegria muito grande. É uma alegria e é uma das nossas funções na ABOL, na Associação Brasileira de Operadores Logísticos, é difundir melhor, com maior compreensão, a atividade logística, como ela é e como ela se posiciona no Brasil. Eu não sei se você quer, aproveitando que a Marisa entrou, continuar com aquela tua apresentação ou eu posso seguir. Não, vamos seguir. Marisa, agora. Agora parece. Não, não, está no mudo ainda. Mas vamos lá, César, vamos continuar. Vamos lá. Eu já fiz a primeira, né, abertura aqui com o César, perguntando para ele como é que está o segmento, né, de operação logística. Né? Então, o César estava explicando aí, iniciando, né, a explanação sobre como que nós estamos com o segmento. E como, na verdade, eu lhe dizia a todos vocês que a função da ABOL, inclusive, né, da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, tem como importância, dentro do seu escopo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, de discorrer sobre a logística, falar sobre o operador logístico e buscar trazer um entendimento mais universal e que todos compreendam bem essa importância e as nossas atividades. Até antes da pandemia, todos nós éramos conscientes e conscientes de que as operações logísticas, de uma forma ampla, sempre foram fundamentais para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da economia. Na pandemia, as operações logísticas de todos os seus setores foram considerados essenciais por decreto, né? Então, o que é que isso... Isso é o corolário, é o coroamento, tá certo? De que a função logística, ela é absolutamente necessária, imperativa para o desenvolvimento e o giro da economia. Bom, respondendo diretamente a sua pergunta, a partir do momento que toda a movimentação ela passa a se dar nesse momento da pandemia, independentemente de qual setor seja, né, ela tem uma rampa de crescimento gradual, ainda que em determinados momentos com maior ênfase e menor ênfase. Isso não é linear. Tanto que nós verificamos já na largada da pandemia que houve um impacto, sobretudo do transporte rodoviário de carga, de um modo geral, uma queda que oscilava entre 40% a 48% de queda. Por que eu digo que em geral? Porque você teve uma continuidade até em rampa de crescimento no rodoviário do agrobusiness. Porque nós tivemos um aumento de safra, tivemos um incremento de produção, e isso fez com que o transporte rodoviário de carga nesse segmento ele tivesse aumentado. Agora,
quando nós analisamos as cadeias produtivas, e eu gosto muito de dizer que a logística ela está diretamente ligada à produção e a todas as cadeias produtivas, né? Onde houver atividade econômica, você terá a atividade da logística, né? Então, nesse campo, a atividade da logística, de uma maneira geral e particularizada em alguns setores, teve incremento e, claro, em outros setores teve decréscimo. Me permita só fazer um componente histórico com relação à logística, transporte, tudo isso, porque se me parece caber nesse momento. Aliás, quando você fez a menção do meu histórico profissional, a minha vida eu comecei na indústria, eu passei 10 anos na indústria, na petroquímica e na metalurgia do cobre. Naquela época, nós não falávamos em logística da forma como falamos hoje. Claro que era um início na academia, nas discussões, o termo logística, e o operador logístico, então, ele vem sendo constituído e consolidado ao longo do tempo. Naquela época, nós falávamos efetivamente, era de transporte, de armazenagem, de distribuição, tá certo? Então, esse movimento, ele se dá a partir depois da década de 90 para a compreensão melhor do que é a logística. Mas eu continuo essa fala depois, quando você contextualizar uma nova pergunta. Legal. Nós estamos agora com a Marisa com o áudio funcionando. Agora está funcionando, gente. Desculpa, não sei o que aconteceu. Boa noite a todos. Eu tentei me cumprimentar e não consegui. Bem, enfim, eu estou de volta. I'm back. Seja bem-vinda, Marisa. César, obrigada pelo seu breve esclarecimento. Eu sei que o teu know-how, ficaríamos horas aqui conversando, né? Então, eu entendo que temos altos e baixos, dependendo do tipo de operação, dependendo do business, né, que nós estamos falando. E aí, então, a questão de emprego, César, como que, não sei o quanto que você tem essa informação, mas os empregos também, eles acompanham, eu imagino, o automotivo, que teve uma queda, o farmacêutico, que teve um aumento, o que você tem visto nesses segmentos? Antes de mais nada, Marisa, parabéns pelo teu histórico profissional também. Olha, é assim de pequeno, César, comparado com o seu. Como eu fico orgulhoso de conversar com pessoas tão inteligentes. Isso é tão bacana, tão gostoso, mesmo porque tem tudo a ver com a sequência da nossa conversa aqui, né? Bom, veja bem, eu tenho uma preocupação muito grande quando nós tratamos da questão de geração de emprego e desse capítulo específico, né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, né? E nós temos 14 milhões de desempregados, né? Com a pandemia, alguns estudiosos falam que nós vamos chegar a 16 milhões de desempregados, né? Uma questão que eu ressalto, que, por outro lado, me felicita, é que o operador logístico, tal qual constituído está, ou seja, atuando em transporte em vários modais, armazenagem, qualquer regime fiscal, condição física e gestão de estoque, e você que já passou pela Seva, pela Schenker e tudo mais, você entende muito bem, e quem nos assiste aqui também entende muito bem, a complexidade de desenvolver operações logísticas, né, em centro de distribuição, operações em house, e o que isso demanda de mão de obra, tá certo? Ou seja, o operador logístico ele é intensivo em mão de obra, ele é intensivo em tecnologia, intensivo em investimentos em capital, né? Então, a partir do momento que você tem esse movimento da economia e o movimento no momento de elevada crise, você também tem a resposta diretamente ligada a cada um desses movimentos por setor. O que acontece é que o range de tamanho das empresas, né, a extensão entre a pequena empresa e a grande empresa é muito largo esse range, é muito extenso. Então, você tem empresas que têm mais condição de reter recursos,
mais condição de promover dentro da capacidade, dentro do limite legal e da capacidade da sua gestão de caixa, tá certo? De reter talento ou ter que, eventualmente, dispensar talento, dispensar mão de obra. Esse é um ponto. Outro ponto importante para trabalhar nessa ideia, nessa sua questão que você traz, é que o operador logístico ele atua em várias cadeias produtivas. E o operador logístico, ele pode, e muitos atuam, em vários nichos de mercado. O que eu quero pontuar com isso é que, a depender do porte desse operador logístico e de tantas cadeias produtivas que ele venha a atender, ele pode fazer uma compensação. Então, eventualmente, ele pode deslocar mão de obra de uma área onde esteja mais reprimida, transferindo para uma área que esteja mais ativa. Exemplo, nós tivemos uma queda muito acentuada no automotivo. Os números da Anfávia chegam até 80% no período da crise. E vem ganhando muito modestamente ainda, vem caminhando muito modestamente. Se esse operador logístico ele atua em automotivo, e ele atua no fármaco, se ele atua em alimentos, se ele atua em e-commerce, ele teve a condição de fazer uma migração, mas não é também direta. Porque cada atividade logística ela é específica, ela tem uma especificidade, ela tem uma característica de perfil do profissional, da tecnologia que você usa, da capacitação que aquela vaga demanda, e eu estou falando aqui para doutores em RH, em desenvolvimento de talentos e gente, então isso é muito fácil falar o que eu estou dizendo pela compreensão que vocês têm. Né? Então não é uma razão direta eu transferir gente de um lugar para o outro. Ainda tem uma outra questão. Os operadores logísticos, eles atendem todos os estados da federação. Desde os centros industriais, agroindustriais, os centros urbanos, até o rincão mais distante do Brasil. Então, não é também de forma automática que eu possa transferir recursos de um lugar para outro. Tem uma série de implicações que precisam ser consideradas, tá certo? Agora, certamente, e aí é importante, e de novo me felicita, como talento para as nossas organizações é algo muito caro, é algo muito importante. Vocês são profissionais e doutores no tema e sabem o quão difícil é a contratação, o recrutamento, a contratação, o treinamento, a formação, capacitação. E a retenção, né, César? E a retenção. Olha, mais ainda, a retenção. Então, quando você chega num time ideal, num time azeitado, coloquialmente falando, quanto mais você puder reter esse time, melhor, mais estratégico é. Porque na retomada, você já não larga no menos algo, você já larga avante, porque tua equipe está lá, está pronta, está preparada. Agora, essa condição, lamentavelmente, ela não cabe a todas as organizações. Né? Porque você tem empresas menores, com menor capacidade, né, para reter esses talentos, tem outras que dão férias, fazem movimentação de pessoal, fazem transferência de atividade de um setor para outro, e assim a coisa funciona e funcionou também durante esse período. Eu concordo com você, os RHs, eles têm uma função aí, tudo bem, eu sou do RH, não estou puxando a sardinha, apenas sendo realista, né? O RH, nesse ponto, ele tem uma função muito grande, uma responsabilidade enorme. Eu vou transformar uma pessoa de logística automotiva num e-commerce. Como que vai ser isso? Como vai ser essa transformação? Então, eu tenho que fazer toda uma análise, um assessment, uma entrevista, e dar essa oportunidade para a pessoa.
porque é bem o que você disse, olha o custo de admitir, treinar e reter. E aí eu vou demitir a pessoa e vou contratar outro para um e-commerce, porque o e-commerce hoje se está falando muito mais alto, né? Então, é complicado. Eu acho que sai para as empresas que podem manter essas pessoas, né, César, que tem como fazer essa mudança, porque tem um cliente grande nesse setor de delivery, ou que seja qualquer outro que hoje está em alta, né? Eu acho que esse preparo é mais importante. Me permita, você fez colocações tão importantes aí, que me permita fazer um parêntese, porque, repare, eu sou fã da área de desenvolvimento de gente, qualquer que seja o título que a gente dê, recursos humanos, desenvolvimento de talentos, de pessoal que seja. Durante muito tempo, discutiu-se muito o job rotation. Uhum. Olha, Fernando, Marias, olha que genial que nós estamos conversando agora. Se as empresas considerassem isso como um plano estratégico de longo prazo, você fazendo o job rotation entre áreas, você está muito mais estruturado e robusto para enfrentar momentos de desafios, porque você já tem a mão de obra, se não totalmente treinada e preparada e apta, mas ela já está com uma base... Azeitada, né? Como a gente fala, azeitada, um pouco... exatamente. Mas as empresas não deram muito ouvido para isso, né? Foi uma pena, porque o job rotation, em vários momentos, você pode utilizar uma mão de obra, a pessoa sai de férias, você consegue colocar uma pessoa, ainda que não especialista no tema, mas pelo menos ela já tem uma noção, né? Enfim, perfeito. São os desafios das empresas, né? E é para isso que nós estamos aqui, né? Vocês como doutores em desenvolvimento de talentos, eu aqui liderando uma associação. Legal. César, Marisa, deixa eu só colocar aqui uma pergunta que eu achei bem interessante, que é do Fernando Assédio. Ele pergunta o quanto, né, César, fale para nós como as empresas estão se comportando com a modalidade Last Miles no Brasil. Eu acho que isso daí vem de encontro um pouco com a atualidade das competências também que as pessoas precisam ter. Fernando, veja bem, o operador logístico, ele é uma estrutura que atua desde a primeira à última milha. Né? Ele atua em todos os elos da cadeia logística de valor. Né? Tem muitas questões que eu tenho estudado e acompanhado nesse momento, mais agora por conta da pandemia, que ganham uma importância e uma relevância muito grande e ganhará ainda mais pós-pandemia. Né? Veja você uma coisa, os hábitos e os costumes de todos do mundo inteiro, eles eles mudaram, se adaptaram, se adequaram a essa nova realidade. Logo, quando você imagina que a permanência, né, no isolamento faz com que a demanda venha até a sua residência, até o ponto de consumo, você teve um incremento muito maior na logística de última milha. Porque, efetivamente, esse movimento foi muito maior e não só num só contexto, tá certo? Eu, durante esse período que eu estou em casa, né, eu fiz algumas compras pelo e-commerce, pela internet, e com muita alegria eu vi meus associados me trazendo, né, que eram os operadores logísticos que atuam diretamente. E foi bacana isso, você começa a mensurar essa mutação, porque eu também prestava atenção nos veículos que me traziam os produtos que eu adquiria. E você vê que houve um incremento. Né? Agora, tem muitas questões que estão e que precisam ser tratadas quando a gente fala de última milha. Né? Primeiro,
As cidades, elas por si só, elas já têm restrições. Sim. Quando nós falamos de uma cidade com o porte de uma cosmópole como São Paulo, que tem uma série de restrições de acesso, restrições por várias razões, nós temos legislações que se estruturaram com base na realidade rotineira da cidade. Certamente, depois da pandemia, nós teremos que nos debruçar nesses marcos regulatórios todos para entender que a última milha ganhará uma nova dinâmica. Aliás, vamos ver o que aconteceu ontem com a paralisação do motofrete, ou de como consideremos essa atividade tão importante para a logística de última milha. Tá certo? Tem outras questões que, para a última milha, eu gostaria de trazer aqui, compartilhar com os amigos para a gente conversar, que é o seguinte. O modelo em desenvolvimento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos, é de vocês reestruturar a condição da urbis, da cidade. Né? Quer dizer, cada vez mais nós teremos moradia, trabalho, consumo, lazer, mais concentrado no mesmo espaço urbano. Ou seja, para que haja menor locomoção e deslocamento urbano. Tá certo? Isso tudo faz com que o atendimento à última milha ele também ganhe mais sofisticação. E quando a gente fala em sofisticação, eu estou falando aqui imediatamente em tecnologia, para rastreamento, para a entrega perfeita. Nós estamos falando de questões relacionadas aos veículos de entrega de última milha. Os países desenvolvidos mais visionários, mais preocupados com a sustentabilidade, já vêm desenvolvendo novas legislações, incentivos para que sejam veículos elétricos, independentemente de ser uma bicicleta, um triciclo de carga, ou um veículo tipo uma Fiorino, ou o que seja, tá certo? Para que haja uma adequação melhor para o atendimento à última milha. Mas, além do que os veículos, é preciso que nós desenvolvamos ações para o atendimento mais flexível. Por exemplo, drop boxes, né? Que são aquelas estações onde você adquire um produto pela internet, ele vai me dar lá um QR Code no meu celular, eu vou lá, escolho dentro daqueles postos onde existem os drop boxes, né, os lockers, e lá eu tiro a minha mercadoria no momento que estiver disponível. Agora, como é que chega lá? Né? E outra questão que é muito importante, Fernando, Marisa e todos que nos ouvem, é a questão de adequação da estrutura urbana a esse tipo de serviço. Eu estou falando, por exemplo, de questões relacionadas à segurança, né? Quer seja a segurança do próprio dispositivo, do próprio locker, quer seja a segurança das pessoas, dos operadores logísticos que vão suprir, que vão atender, quer seja o cidadão, o consumidor que vai lá retirar o seu produto. Né? Outra questão, o Brasil é muito complexo, porque tem uma outra questão que precisa ser trabalhada, e aí Marisa, que tem, e Fernando, que tem história, todos dois, longas, em operadores logísticos, e a questão sindical, como é que fica? Né? Porque tudo que eu estou falando aqui envolve várias quinais, né? E todo mundo conhece bem a complexidade das classificações econômicas para cada uma das atividades, quer seja o transporte, quer seja a armazenagem, quer seja atividades relacionadas ao transporte de carga, quer seja a carga e descarga, e por aí vai. O Brasil ele precisa entrar no mesmo diapasão de modernidade dos demais países. É como se nós tivéssemos duas estruturas. Uma é aquela que
que anda e caminha, que é a logística física, isso tudo que nós estamos falando, e parece que nós vivemos em outro século, no que concerne a questões regulatórias. Eu vou dar um exemplo. A ABOL, ela nasceu muito em razão da busca por um marco regulatório para o operador logístico, já que o operador logístico ele é um integrador de atividades logísticas. Não existe um KNAI para o operador logístico, e nem é para ter, nós chegamos já a essa conclusão. O que precisa é dispor de um marco regulatório que traga segurança jurídica na integração dessas atividades. E mais, um dos nossos serviços, que todos nós, e quem nos ouve aqui, quem nos vê, conhece muito bem, que é a armazenagem geral, é regida pelo decreto 1102, de 1903, ou seja, 116 anos. E é essa lei que rege a armazenagem geral. Ora, no momento digital, no momento onde a tecnologia rege o desenvolvimento, o drive de desenvolvimento da economia e da logística, como é que eu posso ter uma legislação que ainda versa sobre contos de réis, carimbar verso de nota fiscal, por aí vai. Tá certo? Então, a pergunta que ele faz da última milha tem tudo isso envolvido nesse contexto que nós, Brasil, temos que quebrar efetivamente esse freio de mão que nos prende, que é a burocracia, e mais, fundamentalmente, nós temos que enfrentar a reforma tributária, porque ela é que vai dar dinâmica à logística. Por exemplo, o transporte multimodal de carga, fundamentalmente, precisa ter um ICMS só, um IVA, por exemplo. Com certeza. Esse tema de termos ainda leis e determinações e tudo mais antigas, elas tentam se modernizar, mas nem tanto. Vou dar um exemplo da minha caixinha, que é o RH. A nossa CLT não é tão antiga, César, mas ela é de 1943. Sim. Eles fazem reformas trabalhistas, vêm as medidas provisórias e tudo mais, mas o que rege o esqueleto ainda, 90% é de uma lei, uma determinação de 1943. Então, assim, como que hoje, 2020, estamos vivendo ainda coisas de 1943, que não se moderniza, que não se atualiza, enfim. Está aí uma oportunidade para nós, né, César? É a maneira como a gente tem que ver, né? Exatamente. Imensa oportunidade, Maria. Imensa oportunidade. Nós temos que ter celeridade, né? Rapidez no trato. Não aceitar muitas coisas, né? E pôr na mesa uma sugestão de melhoria, e assim a roda vai rodando, né? E a gente vai se posicionando, eu acho que é assim. Falamos um pouco, César, das pessoas e tudo mais, do business. Como que você, rapidamente, assim, a tua visão, quais são as competências importantes para o profissional de logística? O que te soa mais forte, sabe? Adoro esse seu ponto de vista. Vamos falar de gente. Vamos. Vamos falar de gente, que é, de fato, se eu for fazer um pareto de importância sobre a logística, certamente a barrinha maior é gente. Exato. Não só em quantidade, em volume, mas sim em importância. A tecnologia vem depois, lamentavelmente impostos vem em terceiro. Poderia vir no último, né? Muitas vezes em segundo, tá certo? Mas gente é fundamental. Eu acho que quem nos vê e quem nos ouve, já com essa nossa meia hora de conversa, já deu para ver que um profissional de logística ele tem que ter uma cabeça plural, uma cabeça multifuncional. Ele precisa ter essa visão multissetorial, plural, perpassando por várias
das questões fundamentais das atividades do dia a dia. E aí eu me refiro que é importante, claro que em cada função que a pessoa for atuar, ela precisa ter a especialidade, ela tem que ser um expert, aprofundar-se naquela atividade, naquele ofício, naquela tarefa, enfim. Mas é preciso ter um olhar expansivo, expandido. Estratégico, né? Olhar o todo, né, César? Um olhar estratégico. Independentemente do que eu faço, se nós três somos colegas dentro de uma operação, é fundamental que eu conheça o trabalho do Fernando, da Marisa, para que eu possa seguir adiante. É fundamental que a Marisa conheça de nós dois e o de Fernando também de nós dois. Né? Durante muito tempo, viveu-se nas corporações atuando de forma celular estanque. O que é da tua área não me pertine, o que é da minha área não lhe pertine. Por favor, senhoras e senhores, isso não pode existir nunca. A visão fundamental para um profissional de logística é a visão projetizada. É entender que todas as áreas interferem para o êxito daquela atividade que eu gosto até de tratar, daquele projeto, né? daquela ação, daquela atividade. Né? Então, se eu sou uma pessoa da área operacional, eu não posso achar que a área comercial não tem nada a ver comigo. Eu não posso me descuidar das questões financeiras, porque os recursos que virão, os insumos que virão para a minha área, para que eu possa proceder com eficiência e eficácia, precisarão de recursos financeiros. Quando eu atuo como comercial, como área de projeto, eu preciso entender da área fiscal. Eu preciso compreender das questões fiscais, sobretudo num país tão complexo quanto é o nosso. Relacionamento é um outro requisito fundamental. A comunicação. Comunicação é fator crítico de sucesso. É condição sem a qual não há êxito. É preciso as pessoas entenderem que a comunicação não é o fato de eu dizer, eu e Marisa somos colegas, é eu dizer, Marisa, tal assunto assim e assado deve ser processado dessa forma. Isso não é comunicação. Por mais que eu explique, comunicação é eu conversar com a Marisa e eu ter a certeza absoluta que o que eu falei é aquilo que a Marisa entendeu tal qual eu falei, e a interpretação da Marisa do que eu tal qual falei, ela compreendeu, e ela fará de forma absolutamente no rigor daquela cognição que nós estabelecemos. A mesma coisa, quando Marisa vier me falar, a comunicação dar-se-á a partir do momento que eu realizar efetivamente aquela compreensão de acordo com o entendimento máximo. Eu estou me fixando tanto em comunicação, porque é um dos problemas mais graves das corporações, independentemente de qual setor. Mas na logística, isso é fundamental, porque quando nós tratamos de SLAs, Service Level Agreements, você tem ali uma série de componentes que fazem parte do contrato entre cliente e fornecedor. Quando você estabelece um RFP, uma Request for Proposal, um BID, uma proposta de contratação, e aquilo é fechado, você traz no escopo daquele projeto SLAs, são níveis de serviço acordados. Se não houver a compreensão e a boa comunicação para você estabelecer efetivamente aquilo que eu estou vendendo e aquilo que o outro está comprando e vice-versa, é absolutamente fadado ao insucesso. Então, a comunicação, ela nasce na origem de todo o entendimento,
de todo o relacionamento, e ela vai à ponta, até o último elo, o último instante do processo. Tá certo? Então, nos referimos, primeiro, compreensão mais ampla possível. Não pode haver essa história do que é teu não me pertine, o que é meu não te pertine. Não. Tudo pertine, porque a visão de integração ela é fundamental para o êxito do trabalho de todos. Estamos falando na comunicação ela ser plena e efetiva. E aqui eu vou usar duas palavrinhas que são chaves. Elas têm que ser usadas como um mantra: follow-up e feedback. Não há chance de êxito, por mais tecnologia que você tenha, por mais treinamento e capacitação que você desenvolva na sua equipe, se não houver a prática de follow-up, acompanhamento passo a passo de tudo que se faz. Em logística, sobretudo, se não houver follow-up, está absolutamente fadado ao insucesso. Completando o follow-up, existe a política do feedback. Eu faço, me traga a informação. Cumpri, não cumpri, impedimentos estão à vista e precisam ser trabalhados, luz verde, luz amarela, luz vermelha. É o método PDCA na sua mais pura execução. Eu planejo, eu executo, eu faço as aferições, os cheques e sigo adiante ou corrijo o rumo. Isso é fundamental. Em logística, em terceiro ponto de dimensão, a visão detalhista do profissional é fundamental. Na logística, tudo importa. Tudo importa. São sólidos em suspensão no armazém, são os critérios de controle do veículo, são as medidas estabelecidas para o controle de estoque, inventário, tudo importa, tudo importa. Esse deployment, esse desdobramento da função da logística, ela tem que ser criterioso, rigoroso, porque um só desvio daquela atividade impactará na perda da eficiência, da eficácia. Sim. Lembrando que o operador logístico, o profissional da área de logística e o prestador de serviço logístico, ele é responsável pelo estoque, pelo inventário. Se não houver esse rigor, é simples, a responsabilidade ela é transferida. E em sendo transferida, nós estamos falando aí de questões fundamentais no processo. Tá certo? Muito bem. Então, falamos da importância do olhar plural, o olhar múltiplo, pertinente a todas as áreas. Falamos da comunicação, falamos de métodos de gestão e de compreensão, tá certo? Falamos das questões relacionadas ao detalhe de cada ação, tá certo? Agora, eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser que talvez as pessoas discordem. Puxa, César Meirelles, você está exagerando. Não, amplie sua cultura. Amplie o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Eu ali estou operando com SKUs, estou. Unidade de embalagem, estou. Mas eu me interesso em saber o que está dentro daquela caixa. Eu quero saber se é fármaco, eu tenho que ir mais a fundo ainda. Saber o princípio ativo, saber as intercorrências, os impactos, as possibilidades de contaminação. Tá certo? Se eu trabalho com produto químico, se eu trabalho com medicamento, com material hospitalar, com alimento, não importa com o que eu trabalho. Agora, amplia o conhecimento, vamos entender da cadeia produtiva, vamos entender todo o processo que aquilo se dá. Se para o operador logístico o impacto é grande, imagine para a indústria que vai haver uma ruptura.
a partir do momento que eu não atender corretamente. Mas eu posso olhar, mas minha preocupação é da porteira do meu CD para dentro. Não, não. É o olhar inteiro. É o olhar inteiro. Me preparar para ter toda a extensão máxima daquela operação. Né? A formação nossa pessoal, né? Quer seja na educação, na escolaridade padrão, mas tem uma frase que eu adoro, Marisa e Fernando: em educação não há ponto de saturação. Eu já fiz mestrado, já fiz ME, eu estou de volta à sala de aula, estou aqui com um feliz aluno no MBA de Relações Governamentais na FGV, feliz da vida. Aliás, adoro ser aluno, mais aluno do que professor. Eu dei aula em MBA até o ano passado, infelizmente não tenho tempo para continuar, porque eu adoro dar aula. Mas ser aluno é maravilhoso, aprender é uma riqueza ímpar. Abra a cabeça para aprender, ouçam. Por mais competente que você seja, por mais conhecedor do assunto que você tem, tira a arrogância da frente. Aliás, eu posso dizer a vocês 2 palavrinhas que ajudam a gente a ser um excelente profissional na vida, é humildade e não ter preconceito. Por hipótese alguma. Por hipótese alguma. Ainda mais num mundo que precisa ser inclusivo em todas as suas extensões. Tá certo? Então, tudo isso forma o profissional, o cidadão, para ele estar apto à sua atividade. Aí vocês estão perguntando assim, sim, César não falou de inglês, César não falou de curso superior. Desculpe, isso é default. Isso é fundamental. Né? O sujeito pode falar 3 línguas, mas se ele não souber trabalhar em 3 línguas, ele não faz nada. Não dá nada, exatamente. Certo, Fernando? Sim. Que a gente fala bastante, né, Marisa? Eu vou dar um exemplo. A gente fala muito. Eu vou dar um exemplo aqui genial. Eu, por esse meu perfil de adoro ensinar, adoro falar, o baiano que não gosta de falar, meu Deus do céu, tá perdido. Então, eu gosto muito de falar, gosto muito de ensinar, tenho uma paciência, eu posso ensinar 1000 vezes, não tem problema, adoro, tá certo? E aí, um belo dia, um grande empresário lá de Roterdã, amigo meu, disse, puxa, César, eu gosto tanto das suas equipes de trabalho, eu estou com um posto lá no Chile, de um gerente meu que eu estou promovendo, e ele está indo para Roterdã, e ele é muito jovem, eu queria que você me indicasse um jovem igual aos que eu conheço, teus, que são pessoas tão bacanas, tão expeditas e tudo mais e tal. E eu dava aula naquela época lá na Unifax, na Bahia, exatamente em administração com comércio exterior. E aí eu perguntei a ele qual é o perfil. Ele disse, olha, não vamos nem falar... era bom que ele tivesse disposto a aprender espanhol, veja bem, disposto a aprender espanhol. Que tivesse já um início de uma bagagem para o inglês tal. E agora, essa pessoa precisa entender de gente, César, porque ele vai negociar, ele vai embarcar, vai receber, vai operar com vários países, porque ele vai ser embarcador de cobre lá, não sei o que lá, ele vai ter que falar com chinês, com americano, com o diabo a 4. Então ele tem que entender de gente, ele tem que ser sensível às demandas do globo. Isso é importante. Aí eu perguntei a ele, e a profissão? Sei lá, pode ser filósofo, pode ser administrador, economista, geógrafo. Desde que ele entenda, né? Não importa. Porque o que é a graduação? A graduação é o ambiente da universal, é o ambiente da universidade, é o entendimento daquilo que a gente conversava antes, é o entendimento global, é o entendimento mais extensivo da coisa. Tá certo? Então, isso é um pouco do perfil. Eu concordo muito com isso, César, porque muitas pessoas acabam se preocupando muito em algumas coisas que acham que são de extrema importância e esquecem que a humildade está na linha de frente. Uma outra coisa também que eu incluiria nessa tua aula, que você acabou de dar para nós, realmente a pessoa querer muito e ela fazer perguntas, sabe? Ela entrar, não ser desprendida
de vergonha e tudo mais, porque isso alavanca a sua carreira, mostra o seu interesse, sabe? Mas, assim, para isso, você tem que ser essa pessoa, esse ser humano que você explicou, que entenda as dores se alguma parte do processo falhar. Então, tem até um treinamento, né, Fernando, que a gente ministrou algum tempo atrás, para as pessoas entenderem as dores, o que isso pode causar. De você falar, eu fiz a minha parte, o resto não é comigo, não tem nada a ver comigo. Então, assim, é você mostrar, dar um chacoalhão, assim, desculpe o termo, mas que a pessoa entenda o que isso causa. Né? Então, entender o todo e ser parte do todo é exatamente isso que você falou, né? É muito importante. Estamos lá para atender o cliente. Né? A razão é o cliente. Então, todos os departamentos, eles são uma área só perante ao cliente. O cliente não vê áreas separadas, vê a empresa, aquela instituição. Sim, sim. Você mencionou uma coisa assim, a humildade para perguntar, né? Quando quem tem filho, e os meus estão grandes agora, mas o bacana que eu via quando meus filhos eram pequenos era a chuva de porquês. É verdade. Aí chega na adolescência, a adolescência é um perigo, porque parece que o adolescente conhece tudo. Né? Aí ele tem vergonha de perguntar. Né? E na fase adulta ele tem a chance de voltar a ter a ingenuidade, a inocência da criança e a inteligência do adulto para voltar a perguntar. Exato. Eu vou dizer uma história aqui que eu acho genial. Eu sou baiano, morei muito tempo em Pernambuco, por isso que eu me considero pernambaiano, e como eu já estou em São Paulo já há 12 anos, eu me considero soteropaulistano. E quando eu cheguei aqui em 2002, eu estava numa reunião e tinha um advogado proeminente, sujeito muito competente, bastante conhecido na nossa atividade de comércio exterior e tal. E ao término da explanação dele, eu tinha 38 anos, 39 anos talvez. Aí ele terminou 40 anos. Aí terminou a reunião, ele virou para todo mundo e disse: os senhores e as senhoras têm alguma dúvida? Aí eu levantei a mão e disse: doutor, eu tenho uma dúvida. Aí ele parou, fez uma cara assim de espanto e disse: César, quantos anos você tem? Eu disse: doutor, eu tenho 40, porque ele fez que coisa maravilhosa. Eu estou com 70. Você tem uma dúvida aos 40, eu aos 70 tenho tantas. Que legal. E quem nos ouve e quem nos vê, não pense que com a idade as dúvidas encerram, muito pelo contrário. A gente se pergunta e pergunta a quem sabe muito mais. Porque a capacidade expansiva da inteligência e da experiência vai lhe obrigar a perguntar mais. Com certeza. Tá certo? Sim, e sim. Um outro valor para a formação de um grande líder é o líder estadista. Vou explicar isso para quem nos ouve e quem nos vê. Legal. O olhar estadista é aquele olhar de como fora um chefe de Estado. Aquele presidente, ou o que seja, chefe de Estado. Ou seja, ele tem que compreender não só das várias funções daquele Estado, daquela empresa, daquele departamento, né? Mas ele tem que compreender com muito zelo o cuidado com as áreas vizinhas e as pessoas com as quais ele lida. E quando a gente fala pessoas, eu estou falando de stakeholders, né? Palavra tão utilizada hoje em dia. E aí eu falo dos funcionários, eu falo da comunidade, eu falo dos clientes, dos fornecedores, dos parceiros, do acionista, né? Do subordinado. Não dá para pensar tão simplesmente que eu sou meramente ou apenas um funcionário. Não. Se quer crescer na vida, tem que ter visão de estadista. Olhar com um olhar maior. Vou pegar aqui um pensamento de Aristóteles, que também eu gosto demais, que diz o seguinte: um líder, para que ele seja efetivo e competente e vitorioso, ele tem que carregar consigo dois valores: a coragem e a misericórdia. Coragem,
utilizar a força do coração para lhe empurrar. Misericórdia, jamais passar por cima dos desvalidos. Mesmo que você esteja em guerra, você tem que respeitar o seu inimigo. Tá certo? Então são valores, e aí você olha que tem o cor no meio. O cor é coração. Coragem, misericórdia. Quer dizer, é preciso utilizar essa força para o olhar de estadista. Agora, o que eu quero dizer é que não é para você temperar o seu trabalho com emoção, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. As ações elas têm que ser pragmáticas, têm que ser diretas, objetivas. Sim. Agora, o respeito ao todo é que é preciso ter com esse olhar de estadista plural, né? Um olhar multifacetado, disciplinar e por aí vai. A gente tem que bater muito nessa tecla, né, César? Sempre, porque as pessoas têm que perceber que nós somos seres humanos normais, que erramos, falhamos, temos dúvidas e também queremos sempre aprender e que todo mundo siga isso, porque eu acho que você tendo essa humildade de fazer perguntas e querer seguir essa garra, essa coragem, é o sucesso do ser humano, né? Não tem milagre, né? Na verdade. Não tem. Olha, desculpe, me lembrei de outra história muito importante em relação à pluralidade do ser humano para a composição desse profissional fundamental que a gente precisa ser. Na década de 90, depois do controle da inflação, o Brasil começou a implantar os programas de qualidade. Quando a gente fala em Vicente Falcone, na época era TQC, Total Quality Control, depois virou gestão pela qualidade e foi seguindo, né, por vários desdobramentos. Naquela época, não só entrou no Brasil a série ISO, como também o programa de qualidade. E o Falcone trouxe a metodologia da JUSE, né, japonesa. Né? E quem vinha muito naquela época era o professor Miyauchi, que era o papa, era o número 1 da história. Né? Ele e o professor Nakano. E, graças a Deus, a empresa que eu estava implantando esse programa de qualidade. Né? E eu era menino, tinha acabado de me formar, então tinha 20 e poucos anos nessa época, beirando os 30. E aí, numa das reuniões que a gente teve, o Falcone contou uma história muito interessante. Ele disse, em determinado momento, quando o professor Miyauchi chegou no Brasil, ele não imaginava que o carnaval fosse tão importante para o país. Né? E aí chegou no Rio de Janeiro, eu recebi, estava ele e a senhora, uma senhora já de idade, e na hora ele perguntou o que é que eu vou poder oferecer para o Miyauchi. Né? Bom, disse, olha, professor, a única coisa que a gente pode ver aqui no Rio de Janeiro hoje é uma escola de samba. E aí ele disse, olha, mas eu queria prevenir a sua senhora, que já era bem velhinha, que a situação das lindas mulheres brasileiras, tal, ela pode se impressionar um pouco e tal. Mas aí o Miyauchi, muito sério, tal, ficaram no camarote, e ao término da escola, o Falcone disse, perdi meu contrato, porque depois dessa história eu estou perdido. Aí ele perguntou, professor Miyauchi, o que é que o senhor sentiu aí? Ele disse, professor, a hora que as empresas tiverem essa dedicação, esse respeito, essa cadência e essa disciplina, ninguém segura o Brasil. Vocês serão o melhor país do mundo. Porque eu nunca vi nada igual. Quer dizer, está dentro do brasileiro ser bom. Está dentro do brasileiro ser competente, em qualquer que seja a atividade. Deixa eu aproveitar esse gancho e pegar aqui, fazer uma mescla de algumas perguntas que fizeram aqui para a gente. Né, o Ted Soares, ele perguntou, né, o quanto que as empresas e as pessoas das empresas de logísticas estavam preparadas em termos tecnológicos para o momento que nós estamos vivendo agora. Né, porque alguns departamentos foram para a residência, outros continuaram trabalhando, e a tecnologia ela tomou a frente de todo o cenário. Né? E aí, o Celso Renato Faria, ele colocou aqui, né? Acho que complementa um pouco daquela pergunta, como o crescimento do comércio B2B, né, o comércio digital, né, como a logística irá captar e a previsão da demanda para se organizar. Né? Muito bom. Então, assim, estavam preparados e como se organizar o pós? Muito bem.
Eu me referi, muito obrigado aos dois que fizeram a pergunta, eu me referi que as 3 questões fundamentais da logística, de um operador logístico principalmente, é capacitação, tecnologia e recursos, investimentos, tá certo? Exato. Aí é chave. O que acontece, e aí é preciso entender outra questão de planejamento, que é trade-off, né? Você fazer uma análise de compensatória em relação ao quanto eu vou investir em tecnologia para o desenvolvimento da minha atividade, tá certo? É absolutamente irreversível o processo tecnológico nas nações, no Brasil, idem, e nas operações logísticas mais ainda. Tá certo? O que acontece é que o Brasil ele tem uma desigualdade social muito grande. Enquanto nós tivermos, como nos Estados Unidos, em torno de $50 a hora, e no Brasil $2 a hora, tá certo? Esse trade-off é fácil fazer. Então eu vou retardar o investimento em tecnologia, porque o ser humano atende bem àquela função, tá certo? Óbvio que isso não é linear. Isso tem que ser analisado na função efetiva. Então, a tecnologia ela é fundamental. Eu costumo dizer que tecnologia não tem fronteira. Você vai ver uma operação com base para atender as questões que os colegas colocaram na Europa, Estados Unidos, e você pode tê-las idênticas no Brasil, a depender se aquela cadeia produtiva ou aquele produto, efetivamente, se ele tem a capacidade de remunerar essa tecnologia, tá certo? O que acontece é que, por uma questão de governança, compliance, boas práticas e por aí vai, tá certo? Questões de política de QS-SMA, tá certo? Você passa questões de qualidade, segurança ocupacional, meio ambiente e segurança efetiva, né? Então, você passa a ter que cumprir determinadas etapas que talvez você pudesse postergar adiante. Com a pandemia, houve a necessidade de antecipar investimentos em tecnologia. Tá certo? E mais ainda daqui para frente. Quando nós começarmos a ter que levar em consideração que o IoT é inexorável, que o machine learning idem, que omnichannel idem, que big data idem, que tudo isso faz parte do dia a dia das operações para atender todas as suas demandas, tá certo? Muito bem. Então, isso é irreversível, esse processo. Agora, óbvio que tudo isso ele não se dá da noite para o dia, porque você tem que atender efetivamente a viabilidade daquela operação. Eu vou mais além. Nós estamos evoluindo muito no B2B, e agora, na pandemia, nós vimos que o que mais está crescendo é o B2C. Porque nós estamos, aqui, nem a pergunta do nosso amigo lá atrás, da Multimamília, é a visão direta de, em vez de atender somente empresas, nós estamos chegando diretamente na última milha, no consumidor final. Tá certo? Então, toda a tecnologia aliada à capacitação do profissional, por isso que nós despendemos aqui, nós três, tanto tempo falando de gente, porque não adianta você investir em tecnologia se você não tiver gente capacitada para isso. Né? É bom lembrar que os equipamentos hoje todos são verdadeiros computadores de última geração. Né? Então, quem opera na área, quem está na área portuária, os operadores portuários, cada equipamento, portainer, um transtainer, ele tem uma tecnologia embarcada fabulosa. Então, você tem que ter profissionais muito bem selecionados, muito bem preparados. Da mesma forma, a estrutura de armazéns, de e-commerce, para atender toda essa cadeia de forma absolutamente apropriada. Muito bem. Acho que respondeu as duas perguntas. Marisa, você tem mais algum item? Nós estamos aí já com 1h10 de live.
né? Mas vamos lá. Mas Fernando e Marisa, vocês dois falam muito, rapaz, pelo amor de Deus. Está sendo sensacional, está sendo uma Mas nós aula. estamos adorando, César. Para mim, de verdade, eu venho de logística, né? Apesar de ser RH, mas o RH dentro da logística. Então, para mim é tudo de bom ouvir você. E o pessoal elogiando, né? Falando que é um prazer ter sido seu aluno, né? Então, Ora, apareceram meus queridos amigos alunos, que todos eles são meus amigos até hoje, e com alegria, pessoal. Deixa eu dizer aqui um registro. Desculpe, Marisa. Mas a coisa mais bonita que tem na vida é quando você vê seu aluno, que foi seu aluno lá atrás, hoje é diretor, é empresário, nossa, dono da vida. É um orgulho, né? Isso é um orgulho, é a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Com certeza. Eu tenho só uma curiosidade, na verdade, César. Você, com todo esse teu background, toda a experiência, com todos esses envolvimentos que você tem nessa questão de logística, quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que você imagina, que você vivencia no setor de logística? Muito obrigado por essa pergunta, porque sem ela, eu acho que nós não completaríamos aqui a preocupação nossa da logística. São muitas, Marisa, são muitas. A primeira, eu vou tratar da questão da infraestrutura. O Brasil investe mal e pouco em infraestrutura. O Brasil vem investindo, nos últimos 10 anos, 0,7% do PIB em infraestrutura. Infraestrutura logística, eu me refiro. Em termos de infraestrutura geral, quando eu falo infraestrutura geral, estou falando telecomunicações, estou falando em saneamento básico, estou falando em energia, e quando eu falo 0,7% do PIB em infraestrutura, é de logística, tá certo? A ABDIB, a Associação Brasileira da Indústria de Base de Infraestrutura, fez uma análise que é preciso que o Brasil invista acima de 3,8% do PIB em infraestrutura durante 20 anos, para que nós atinjamos o posto de país desenvolvido. Ou seja, agora, e aí a pergunta que não quer calar, e por que isso? Tá certo? Primeiro que o Brasil deixou de planejar. Planejamento estratégico, planejamento macroeconômico, não pode ser planejamento de governo, tem que ser planejamento de Estado. Ele perpassa governos. Um planejamento estratégico em infraestrutura, ele tem que ser um planejamento para 50 anos. 30, 50 anos. Muito bem, então já temos aí foco na infraestrutura, o olhar do planejamento de Estado estratégico para longo prazo, integração dos vários setores, da mesma forma que eu falei da integração empresarial, eu estou falando aqui na questão de gestão e governança pública. As áreas elas têm que fazer parte do mesmo contexto. Um projeto, muitas vezes, não leva em consideração o IFAM, a Secretaria de Meio Ambiente, e depois culpa a Secretaria de Meio Ambiente, culpa o IFAM, culpa o Tribunal de Contas. Planejamento estratégico é pleonasmo vicioso. Planejamento de longo prazo para fins de infraestrutura é pleonasmo vicioso. Se nós formos olhar em todo o ranking que nós estamos, quer seja no Doing Business, quer seja no Logistic Performance Index, ou quer seja no índice de competitividade, nós estamos lá embaixo. E é por conta disso. A burocracia mata a gente. Quem está me ouvindo é da área de transporte rodoviário de carga, quem está nos vendo, sabe a dificuldade que nós temos de portar vários documentos físicos, ainda que já o tenhamos em modo digital. Tá certo? Temos que portar fisicamente as notas fiscais digitais eletrônicas dos embarcadores. Carga fracionada, então, é uma loucura. Tá certo? Muito bem, se você vai para armazenar geral, não vou repetir, mas é uma lei de 1903, tá certo? Você vai para cabotagem, graças a um grande esforço, e aqui eu quero fazer um registro com justiça. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas é um competente, é sério e determinado. E mais, botou na equipe dele craques, são pessoas muito competentes.
Então, esse processo de reversão do planejamento, do investimento, há uma chance se nós tivermos isso não como plano de governo, para esse governo, mas um plano de Estado para os próximos governos que virão pela frente, tá certo? Então, burocracia, o planejamento e a questão dos marcos regulatórios, né? Que eu me referi agora, é burocracia, mas já chegando nos marcos regulatórios. Marco regulatório, ele precisa ser simples, não pode ter conflito, ele não pode vir para travar, ele tem que vir para agilizar. Facilitar. Tá certo? Tudo que eu estou lhe dizendo redunda em insegurança jurídica. E o investidor, ele caminha para onde tem segurança jurídica. Então, se um grande investidor tiver para botar recursos no Brasil e ele se deparar com insegurança jurídica, ele vai botar no México, vai botar na Colômbia, vai botar no Chile, vai botar em outros lugares da América Latina, tá certo? Onde ele encontrar mais segurança jurídica. O próprio ICMS, que nós temos 27 estados, esses países têm o IVA. Já é um fator de atração para investimento, tá certo? Então eu digo que a reforma tributária é a reforma das reformas. Ela destravaria o país, tá certo? Aí você pergunta, e corrupção? Corrupção, é claro que é extremamente sério e é um problema grave no Brasil, mas também o é em outros países, tá certo? Então tem que enfrentar a corrupção como está sendo enfrentado, e mais ainda, não é só até esse ponto, tem que recrudescer ainda mais, ao limite extremo, tá certo? Mas isso não é uma questão de projeto. Vencer a corrupção é perene a vida inteira, tá certo? Agora, todos os outros elementos que eu falei são elementos de projeto, sem o qual você não vai ter investimentos para atração. E mais, o Estado ele tem que ser de tal forma resolvida a sua questão de governança, porque o capital privado ele vem em contrapartida ao investimento público. Então é preciso haver capacidade do Estado de investir, porque aí ele induzirá o investimento privado, tá certo? Então são questões muito importantes que são esses grandes desafios dentro do setor da logística. Eu vou fixar-me em tecnologia. Nós ainda estamos na indústria 4.0 e não estamos aptos ainda a atendê-la na sua dimensão máxima. A indústria 4.0 e a logística 4.0. O mundo, sobretudo a China, já está indo para 5.0. E quando a gente fala na tecnologia 5.0, eu estou falando em infraestrutura. Eu tenho que ter infraestrutura de rede. Eu tenho que ter distribuição. A tecnologia ela não vem por condão. Ela precisa ter a base estruturante para que ela possa ser desenvolvida. Legal. Eu acho que até agradeço o seu comentário, em nome da Marisa, ela vi que ela ia falar, mas acabou respondendo algumas perguntas que nós tínhamos aqui, referente a aquisições de empresas no Brasil, se é uma demanda daqui para frente. Então você já respondeu dizendo que sim, tem uma demanda, mas o investidor ele tem um certo receio por conta da parte da economia, da parte fiscal, né? Uma outra pergunta que colocaram aqui também, que o Fernando Assede colocou, que é referente à guerra fiscal entre os estados. Isso ele atrapalha muito a logística. E se, Desculpa, ele está certíssimo. É a história da reforma tributária. É isso mesmo, Fernando. É isso mesmo. Ia minimizar esse problema, né, César? Sim, ela tem algum trabalho sendo feito para ajudar nessa reforma? Tem. Nós temos alguns projetos, Câmara e Senado, que já estão muito avançados. E já existe a reforma tributária, ela pronta, absolutamente pronta, discutida e tudo mais. Eu creio, já é um olhar de experimento como eu ando muito em Brasília e tenho muitos contatos com os parlamentares e com todos aqueles do próprio governo que estão empenhados nessa matéria. Eu quero crer que até o final do ano a reforma tributária sai, mesmo diante desse contexto complexo que nós temos aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque condições existem. Nós estamos com um parlamento, e aqui agora eu friso,
Nosso parlamento ele é atacado e muitas vezes injustamente, porque nós temos hoje um parlamento reformista. Independentemente de crise política ou o que seja, ele é um parlamento que está aprovando reforma, tá certo? Então, eu penso que com essa característica do parlamento que nós temos hoje no Brasil, a reforma tributária, ela sim tem chance de ser atendida. Me permita pegar uma carona numa colocação que você fez sobre aquisições de empresas. Se você pega, por exemplo, o setor de operador logístico, ele é um setor em consolidação. Hoje nós temos no setor mais ou menos 270 empresas próximas disso, né, no contexto. A Bol tem 29. Mas é um setor que vive em consolidação. Por quê? Por conta de tecnologia, nichos de mercado, busca de melhores práticas. Então, é natural que haja essa consolidação. Agora, o Brasil é fantástico, tem um potencial genial em todas as regiões. Então, quando eu digo que a gente precisa correr com essas questões, é porque o mundo todo está de olho no Brasil. Sim. Com certeza. Ele é um país que tem muita atração para investimento. Potencial gigante, gigante. Eu vejo isso muito também, César. Como eu passei por várias multinacionais, o quanto que as empresas, as multinacionais têm esse olhar, é um holofote para o Brasil, porque eles vislumbram uma oportunidade tremenda aqui em vários segmentos, e dá muita dó de ver a questão tributária e tudo mais, e muitas empresas acabam indo embora e outras nem vêm para cá, né? Eu vejo isso muito acontecer também. Então, assim, é realmente uma pena, porque o Brasil é um país riquíssimo de várias coisas, ainda com corrupção, concordo com você, todos os países têm corrupção. A maneira como está sendo administrado hoje é maravilhoso, maravilhoso você ver que hoje, graças a Deus, está se tomando ações e decisões aí drásticas e justas, né? Porque o nosso país ele é rico, riquíssimo. Então, tomara que isso siga e que seja mais profundo cada vez mais. E os outros países também têm essa corrupção, mas são administrados mais rapidamente, são administrados de uma outra maneira, né? Então, essa é a diferença, é uma pena. Mas, enfim, somos brasileiros. Marisa, ela é contínua, ela não pode parar nunca, vai ser a vida inteira. Né? Não vai nunca parar. Mas temos orgulho, né, de ser brasileiros. Eu vou dizer que eu tenho muito orgulho, sou filha de portugueses, não sou filha de brasileiros, e minha família nem mora aqui, mora todo mundo lá fora, mas assim, eu prezo muito pelo Brasil. Meu pai sempre falava muito aqui, ele chegou há muitos anos atrás, e assim, é realmente um país rico, e que a gente tem que lutar e se posicionar. Povo é maravilhoso, é uma gente maravilhosa. Exatamente, concordo com você. Legal, gente. César, uma última pergunta para a gente finalizar. Nós temos aqui a saideira. A saideira. O Antônio Amato até achei interessante, porque isso leva em consideração um pouco da empregabilidade dentro da cidade. Claro, né? Claro. Ele comentou aqui, né, hoje já acontece um pouco em São Paulo, né, da ideia de ter terminais distribuídos pela cidade, principalmente em São Paulo, né, onde teriam hubs de recebimento dos caminhões e sendo distribuídos por veículos menores. Isso é uma tendência, é um projeto que assim, não tem volta mais. O que você entende sobre esses, né, um terminal e os hubs para distribuir? Você não falou o nome de quem fez a pergunta, mas eu agradeço a ele. Antônio Amato. Antônio Amato. Obrigado, Antônio. Veja bem, eu até estou escrevendo isso e estou comentando muito isso nos diálogos que eu tenho feito. O panorama mundial ele vai mudar um pouco nesse processo. As nações elas estavam muito dependentes da cadeia global, sobretudo da China. Né? Quando você se depara a solução de continuidade, ou seja, a interrupção, a ruptura do processo, nós nos demos conta de que, de repente, faltou máscara. Algo tão simples de fazer e de produzir. Né? Então, só estou dando um exemplo hipotético, né? Quer dizer, um exemplo para ter ideia. Muito bem. Provavelmente,
o que nós veremos a partir de agora vai ser uma retomada do robustecimento da cadeia industrial doméstica, tá certo? Para que você aproxime a produção e, obviamente, insumos e matérias-primas da produção. Isso vai mexer numa regra que há muito tempo nós vínhamos trabalhando, que é o just in time. Né? O just in time, com a dependência de produtos externos, e agora nós nos deparamos com esse risco, né, verdadeiro e efetivamente a ruptura, trazer mais para próximo, tá certo, os elos da cadeia produtiva, tá certo? Muito bem. Isso vale para questões de produção e, obviamente, em decorrência para a logística. Então, esse redesenho de centros de distribuição, de aproximar mais do processo produtivo, certamente é um caminho. Até mesmo aquele amigo que nos fez a pergunta da última milha, isso vai se aplicar para isso. Por exemplo, no redesenho da Urbis, no redesenho da logística, não vai ser, não nos espantemos que, de repente, a gente veja no centro das cidades garagens vazias se transformarem em pequenos centros de distribuição local. E aí você tem essa última milha feita por cidadãos prestando serviço ao processo logístico, de bicicleta, patinete, skate, sei lá, estou aqui... Né? Urbana que tem muito. Então, aproximar-se do consumo, isso vai trazer mais segurança. Nós somos um país continental. Quer dizer, essa regra ela vai valer para toda a extensão do nosso país. Né? E quanto mais interiorizar a economia, quanto mais interiorizar o processo de demanda e de consumo, você certamente terá uma condução mais própria, né, a respeito disso que o colega muito bem coloca. Legal. César, nós estamos chegando aí a 1h30 quase de live, é o nosso time aí que a gente coloca. Eu já te faço o convite aí para uma próxima conversa, porque foi muito bacana, acrescentou muito. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo muitas pessoas ficaram do início ao fim, tivemos muitas pessoas que entraram, que viram nossa live. Então, eu tenho muito a te agradecer. Né? Eu gostaria que você deixasse aí uma consideração final para a gente, né? Marisa, você também deixasse uma consideração, e aí no final eu faço o fechamento, agradecendo a todos. Tá ok? Ladies first. Obrigada. Bom, apenas agradecer, realmente eu tenho muito orgulho, como acabei de falar, do nosso país e de toda essa grandeza, toda essa capacidade de nós brasileiros também, quanto que o brasileiro é capaz, e ele comparado com outras pessoas de outros países, a gente sabe que muitas vezes ele sai na frente. Infelizmente, por N razões, N condições aqui do nosso país, as pessoas não conseguem decolar como muitos deles querem, né? Mas, assim, fiquei muito feliz de participar dessa live com você, César, porque eu senti, assim, minha adrenalina, ela ficou pulando o tempo todo, exatamente porque eu partilho do mesmo pensamento que você. A gente tem que lutar e acreditar no nosso país, e não desistir, ficar sempre reclamando como muitas pessoas fazem, né? Então, obrigada por fazer parte disso também. De novo, eu gostei muito de ouvir você, porque eu tenho o mesmo pensamento, e eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui nos ouvindo. Acho que a gente teve uma aula hoje maravilhosa. Sua fala foi tão rica, que eu usaria ela, abre aspas, fecha aspas, foi muito rica. Eu apenas usaria a complementar uma só coisa. Primeiro, esse país é maravilhoso, pessoal. Esse país é fantástico. Cada vez que eu viajo para fora e volto, eu digo, meu Deus, como nós somos melhores do que todos. Nós temos muito potencial, nossa gente é maravilhosa. Nós somos um potencial imenso. O que nós temos que fazer, além de tudo isso que a gente conversou, é colocarmos as coisas na verdade efetiva. Quando se fala em meritocracia, e eu sou adepto do desenvolvimento
através de todo o conhecimento. Foi aquilo que a gente conversou aqui várias vezes. Mas meritocracia tem que ser com bases iguais. Então, eu acho que todo mundo é capaz, sim, desde que as bases e o ponto de partida seja o mesmo. Tá certo? E todos nós, sobretudo quem nos vê e quem nos ouve, que são muito mais jovens do que eu, e tem muito a lutar por esse país, temos que acabar com o abismo social. Se queremos ter um país de primeiro mundo, não é possível que 1% dos brasileiros detenham 30% da renda nacional. Isso é impossível. Isso não gera renda, não gera consumo. Tá certo? E não gera desenvolvimento, além do que é uma perversidade. Nós temos 210 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a água e saneamento. Não pode ser. Se queremos um país desenvolvido, tem que ser um país para 210 milhões, não para 100 milhões. Então, a mensagem que eu deixo aqui é de esperança, de crença no Brasil. Eu amo esse país, sou entusiasmado pelo país, adoro minha profissão. Eu sou um entusiasta pela logística, por tudo isso que a gente conversou aqui, mas, sobretudo, eu tenho um entusiasmo que é exatamente igual ao da Marisa e do Fernando. Eu sou entusiasmado com gente. É aquilo que eu mais gosto e mais respeito. E acredito Parabéns. que isso transforma o mundo. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado a todos, a Fernanda e a Marisa. E a todos vocês que tiveram uma paciência enorme de me ouvir aqui. Eu acho que estou todo mundo aqui parabenizando, escrevendo aqui, agradecendo, né? E eu coloco as mesmas aspas, né, para os comentários da Marisa e seu, né, em termos aí das citações internacionais, né? Nós, pela GLUC, nós representamos uma associação internacional de consultores de recursos humanos aqui no Brasil para a área de logística, que é Experts for Experts, e a gente tem aí reuniões, benchmarks anual com eles. E a gente aqui no Brasil não faz nada diferente do que eles fazem lá fora. E existem muitos brasileiros em posições executivas nas empresas de logística no exterior por conta da competência diferenciada do brasileiro. Exatamente. Esse é um ponto que é fato. Né? Então, o brasileiro tem uma competência diferenciada, ele é flexível em alguns pontos. Ele sabe seguir, sabe fazer, e ele tem flexibilidade que em muitos outros locais as pessoas não têm. Né? Então, César, eu gostaria muito de te agradecer, você, a Marisa, a todos que estiveram conosco essa noite, né? Dizer que, assim, que um ponto que você falou que eu acho muito interessante, que é multifuncionalidade, né? Falando de pessoas, né? As pessoas elas têm que ser multifuncionais. Inclusive, nós estamos trabalhando, eu e a Marisa, com uma empresa, uma universidade internacional para trazer um treinamento de supply chain para pessoas que estão no início de uma carreira, pessoas que trabalham hoje em uma posição dentro de um determinado um armazém ou dentro de uma transportadora. Então, eles vão ter a capacidade de um custo bacana e uma certificação internacional de conhecer a cadeia completa de supply. Que aí é o que você falou, conhecer Parabéns. Né? E comunicação, o feedback, então tudo muito, muito, muito bem colocado. Eu te agradeço, César, por tudo que você passou para as pessoas. Nós somos uma empresa de recursos humanos e a gente preza muito por isso. A gente vive para pessoas. Então, o DNA da GLUC é isso, é ajudar as pessoas, é estar próximo, é conversar, é estar no dia a dia, né? E eu deixo aqui para os empresários, os gestores que estão nos assistindo, nos chame no inbox, porque esses 3 produtos que nós colocamos há 10 dias atrás, que é a orientação de carreira estruturada para pessoas que estão no mercado ou pessoas que querem crescer dentro da empresa, o diagnóstico estrutural home office, isso é novo, isso eu não vi ninguém fazendo até agora, nós desenvolvemos por conta da necessidade. Então, é estruturar na sua empresa o que o seu funcionário entende sobre home office. Porque o que acontece, César, e todos que estão ouvindo? Se você for perguntar, o funcionário vai ter medo de responder para você.
E aí ele vai trabalhar home office, ele vai trabalhar, mas daqui a algum tempo ele pode buscar uma nova oportunidade. Então, vamos fazer um negócio estruturado, né? Exatamente. Exatamente. E a parte é um planejamento, né, Fernando? É um planejamento correto, adequado. Exatamente. E, por último, a área de recrutamento e seleção, que nós, para ajudar os nossos clientes, nós estamos aí com projetos de até 50% do valor do processo. Então, nos procurem, que nós teremos aí um grande prazer de conversar e mostrar o que a gente pode fazer para ajudar o mercado. Esse é o nosso intuito, né? E para fechar, o principal dessa live é passar informação. Então, eu, a Marisa, o César, nós estamos aqui sem nenhum custo, estamos aqui há quase 2 horas, sem, né, ganhar nada com isso. O que nós ganhamos é passar informação. Então, você que está nos assistindo, você que está vendo, compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas da sua rede poderão ver e vai ajudar essas pessoas. Então, me permita só, Fernando, claro. No final, tem muita informação sobre o operador logístico. Aliás, a ABOL é a única associação no Brasil de operadores logísticos. Então, lá nós temos muitos estudos fantásticos, gratuitos. Entra lá, abolbrasil.org.br. Desculpe, eu estou disponível depois, viu, Fernando? Pode passar meu e-mail, o que seja, para quem perguntar, porque eu estou à disposição para responder, e, enfim. Legal, pessoal. Então, assim, todos que estão aqui, nos procurem que a gente repassa para o César, né? E, mais uma vez, um grande prazer estar com todos. Agradeço imensamente por esse momento. Cada semana é um aprendizado enorme que nós temos. Na próxima semana, nós estaremos com o Antônio Amato, que fez aqui uma pergunta hoje. Que legal. Nós vamos falar, ele é um ex-executivo da área de logística também, né? Nós vamos falar sobre a situação econômica e conjuntura sobre o futuro e perspectivas empresariais do Brasil. Muito bom, muito tema bom. Muito bacana. Então, parabéns pela escolha, pelo tema, pelo nosso colega que virá, sucesso, e que tenhamos todos aí conclua logo essa etapa tão dura, tão difícil, né? Exatamente. E que todos nós tenhamos aí um futuro novo, mais ponderado, mais reflexivo. Tenho muito a agradecer a todos vocês. Foi uma alegria, uma imensa alegria. Agradeço a todos vocês, a quem nos vê e nos ouve. E eu estou sempre disponível para conversar, por favor. Muito obrigado. Obrigada. César, Marisa e a todos que estão aqui. Então, uma saúde e uma ótima final de semana para todos. Né? Até a próxima. Amém. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.